O texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Pai, nós graças te damos por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pela palavra linda. Nestes últimos domingos nós temos meditado de maneira mais detalhada nesta porção das Sagradas Escrituras. Por isso nós pedimos, Pai, que o teu Espírito venha mais uma vez sobre nós, com graça e poder, iluminando os olhos do nosso coração, para percebermos a beleza da tua palavra. E ao mesmo tempo, Pai, que este Espírito venha sobre nós, dando-nos um coração dócil, um coração pronto a obedecer aquilo que é a ordenança da tua palavra para cada um de nós, Senhor. É o que nós pedimos, para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nestes últimos domingos nós temos proferido sermões a respeito deste que é um dos salmos mais conhecidos por toda a cristandade. Não somente por aqueles que professam a fé em Cristo, mas nós podemos dizer que o Salmo 23, ele é conhecido popularmente por todas as pessoas onde a palavra de Deus tem sido levada. Neste Salmo 23, nós aprendemos que Deus é um Deus que se revela, e essa revelação divina, ela é apresentada a todos, quer seja para aquele que é humilde pastor, quer seja para aquele que está na posição de conduzir uma nação, como foi Davi, quando se tornou o rei de Israel. Existe uma palavra divina, existe uma instrução divina que se adequa a todas as pessoas e em cada situação pela qual nós passamos. Uma das outras verdades, a outra verdade, digo, que nós meditamos nesse texto, foi que esse texto é um texto pactual, visto que o nome de Deus que se encontra neste salmo é o nome Yahvé, que é exatamente o Deus da aliança, é o Deus que se revela como tendo um pacto entre ele e aqueles a quem ele escolheu desde toda a eternidade. Através deste nome nós somos ensinados que Deus, ele não mantém relacionamentos fortuitos, relacionamentos livres, descompromissados com as suas ovelhas. Deus ama de uma maneira perfeita, total, eterna, cada um que entrega-se a Ele de uma forma irrestrita, confiando que as suas boas mãos generosas, dadivosas e paternais são suficientes para conduzir cada um de nós em nossa caminhada terrena. Assim, a outra verdade que nós aprendemos neste texto, irmãos, que uma vez que este texto é um texto pactual, a bênção maior do pacto é a presença do próprio pastor em nossa caminhada. Como Deus disse para Abraão: eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Por isso, aqui o texto pode ser entendido da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Em qualquer circunstância, Ele estará sempre presente na minha vida. Outra verdade que nós aprendemos, irmãos, é que esse bom pastor, ele tem os seus olhos postos em todas as nossas necessidades. Os seus olhos estão postos
faz repousar em pastos verdejantes. Sendo assim, todas as nossas necessidades materiais são diariamente supridas por esse bom pastor. Por outro lado também, esse bom pastor, ele supre as necessidades da nossa alma, porque a palavra de Deus diz que ele nos leva junto para as águas de descanso, e nessas águas ele refrigera a nossa alma. O que significa refrigerar, senão o fato de que ele restaura a nossa alma? Quantas vezes ficamos emocionalmente abatidos, tristes? Quantas vezes as situações da vida se levantam contra nós e nós nos sentimos demasiadamente pequenos e incapazes de darmos um passo à frente sequer? Como o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, não tinha forças para dar um passo à frente, visto que muitos desejaram voltar para o Egito, e foi preciso que o próprio Deus se revelasse a Moisés e dissesse: avante, avante, ande pela frente, diga ao povo que marche. E assim muitas vezes nós estamos. E aí esse bom pastor de nossas almas é aquele que nos motiva, que nos encoraja, que pega todas as partes do nosso coração que está completamente dilacerado, quebrado, e pela sua graça ele cura o nosso coração, cura a nossa alma e faz com que nós possamos continuar a nossa jornada. Por outro lado, também nós percebemos que esse bom pastor, ele não somente supre as nossas necessidades materiais, ele tem os seus olhos também postos na nossa vida emocional, mas também este bom pastor, ele nos guia pelas veredas da justiça. Isso nos mostra, irmãos, que esse bom pastor, ele não está somente com os olhos postos nas nossas necessidades terrenas, no que toca às coisas materiais e emocionais, mas ele cuida também da nossa vida espiritual. Guiar-nos pelas veredas da justiça quer dizer que toda a santidade que em nós reside, todo o desejo pela pureza, todo o cuidado que nós temos por vivermos segundo a boa e santa lei de Deus, esse desejo só existe porque o bom pastor de nossas almas nos guia pela vereda da justiça. Se não caímos, se não desejamos o mal, se não flertamos com o pecado, ou quando em determinado momento nos vemos prestes a cair, é Ele que com o seu cajado nos liberta da queda. É Ele que persevera, como certa vez alguém já disse, que na verdade a perseverança não é dos santos, mas a perseverança é do Salvador, é do bom pastor. Muito bem, irmãos, foi isso que nós aprendemos durante esses 3 últimos domingos. E nesta noite, o que Deus tem para nós? E o que Deus tem para nós, irmãos, é o que está escrito no capítulo 4, 5 e 6. O primeiro versículo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, deve ser melhor compreendido assim, e em andando no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Qual é a diferença no entendimento a partir dessa frase? É que o salmista, ele afirma categoricamente que o vale da sombra da morte, ele é real e ele é presente na nossa caminhada. O vale da sombra da morte é uma realidade espiritual que nós não devemos ignorar. Ora, é possível nós imaginarmos a figura de um pastor que cuida de suas ovelhas lá no Oriente, e ele chamando as suas ovelhas para irem para os verdes pastos,
para as águas tranquilas, e na mente dele não existia a ideia de que aquelas ovelhas vão passar pelo vale da sombra da morte? É possível entender isso? Ou para o pastor que vive naquela região montanhosa, com muitos desfiladeiros, com muitos penhascos, toda essa imagem está na mente dele? Sim, toda essa imagem está na mente do pastor. O pastor sabe, o pastor lá do Oriente Médio sabe que tirar a ovelha do aprisco é colocá-la em situação de perigo. Sair de casa é uma situação de perigo para nós, irmãos, não é verdade? A Bíblia diz que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando um para devorar. Os perigos espirituais são diversos e são reais e estão à nossa espreita. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, ele fala sobre o dia mau. Jesus Cristo certa vez disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar contigo, para te provar. Então nós não devemos ignorar as não poucas indicações da palavra de Deus a respeito dos perigos espirituais pelos quais nós podemos passar. Enquanto nós brincamos, enquanto nós ignoramos os alertas das Sagradas Escrituras e brincamos de vivermos para a glória de Deus, é exatamente dentro desse contexto que o inimigo de nossas almas trabalha. Porque exatamente quando em um exército, em uma luta, o exército cruza os braços, é exatamente aí que recai a sua derrota. Como certa vez alguém disse: queres tua paz? Prepara-te para a guerra. Então, não são poucos os perigos e as lutas espirituais pelos quais nós já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. E diante desta realidade, o que o salmista diz? Qual é a experiência de Davi quando ele se viu como pastor, cuidando de suas ovelhas, e como ele se viu como ovelha sendo cuidado pelo pastor de nossas almas? Ele disse: em andando pelo vale da sombra da morte, como uma realidade real, presente na minha vida, não temerei mal nenhum. Observem, primeira verdade que ele coloca aqui: além dele falar que o vale da sombra da morte não é ilusão, mas é algo real, ele diz: mas eu não vou temer. Nessa manhã, na escola bíblica dominical, ou quem puder depois assista à escola bíblica dominical que está postada no nosso grupo, você vai ver lá que nós discutimos sobre isso. Existem não poucas pessoas que professam a fé cristã e que possuem fragilidades terríveis a respeito da vida espiritual. Pessoas que temem, pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas abatidas, embora professarem a fé em Cristo. Pessoas que se deixam conduzir por um sistema de vida na qual elas se sentem diariamente coagidas, opressas pelo inimigo de nossas almas. Ao invés de andarem altaneiramente dizendo: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é aquele que vela por mim, o Senhor é aquele que não
pessoas muitas vezes vêm para a igreja com o espírito abatido, com um semblante de destruição, de enfraquecimento. Quando voltam para casa, por igual modo, ainda mais vivem essa situação. Eu vou dizer para vocês, e gravem isso na mente: o cristão não deve ter nenhuma visão triunfalista a respeito da vida, como se nada ruim pudesse ocorrer na vida dele, mas também ele não pode demasiadamente viver uma situação tal na qual para ele o maligno, o dia mau, seja maior do que o cuidado e a provisão do bom pastor. A visão triunfalista peca, a visão triunfalista erra brutalmente, porque o dia mau faz parte da nossa caminhada neste mundo. Se o dia mau alcançou até o nosso Salvador, não nos alcançará? Então cogitem, pensem, reflitam de que o dia mau pode estar às portas da minha vida e da sua vida. E confie então no bom pastor, porque no dia mau ele manifestará o seu poderoso pastoreio sobre a sua vida. Por outro lado, você não vai ficar atemorizado, você não precisa ficar encontrando o diabo em tudo e qualquer momento, em todo e qualquer local, porque não foi esse tipo de vida para o qual o Evangelho nos chamou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Crede em mim, crede em mim. Ou como Paulo disse: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E eu poderia citar muitos outros textos bíblicos suficientes para nos trazer segurança em meio ao vale da sombra da morte. Então nós não precisamos temer, não precisamos. O temor é próprio da nossa natureza, mas a fé é a confiança naquilo que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. O temor é próprio da nossa natureza, mas se você conhece as Escrituras, a fé é a plena obediência a respeito daquilo que Ele revela na sua palavra. É por isso então que nós não precisamos temer. Quando o seu coração estremecer, quando a tua alma ficar confusa, você vai lembrar do Salmo 23 e você vai dizer para a tua alma: descansa, ó minha alma, nos braços do bom pastor, ele vela por ti. Então, a pergunta que se faz a partir disso é: muito bem, não devo temer, mas por que é que eu não devo temer? Então, Davi explica. E a explicação de Davi é esta: não temerei mal nenhum, de qualquer natureza, porque tu estás comigo. A presença do Deus da aliança, a presença do Deus do pacto, é isso que deve nos motivar a não temermos nada. E ele vai dizer que esse Deus da aliança, esse Deus do pacto, ele cuida das suas ovelhas de uma maneira muito particular, irmãos. E essa particularidade do cuidado do bom pastor repousa na expressão: o teu cordão e o teu cajado me consolam. No tempo em que a tua alma estiver abatida,
e aparentemente não existir consolo para a tua alma, lembre que Davi disse que o bordão e o cajado do Senhor confortava ele. A experiência de Davi pode também ser a nossa experiência. Davi era um anjo? Davi era um homem perfeito? Davi era um homem acima de nossa humanidade? Ou Davi era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas? Davi era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Portanto, o consolo que alcançou o coração deste homem também alcançará o seu e o meu coração, se nós exercermos fé nesta palavra. Que palavra? A palavra que Davi diz que o Senhor da aliança, o pastor da aliança, ele é aquele que protege as suas ovelhas do inimigo. Porque o cordão e o cajado, irmãos, tinha exatamente 3 funções. Primeira função: lutar contra o lobo, contra o urso, contra o leão, contra os mais variados inimigos que queriam ceifar a vida das ovelhas. E aí, quando eu falo isso, irmãos, na minha mente povoa os mais variados exemplos no Antigo Testamento. Não é verdade que Satanás pediu para provar Jó? Não é verdade que Satanás queria matar Jó? O plano final de Satanás não era simplesmente tirar os bens de Jó. Era causar um caos na vida daquele homem, a tal ponto de levá-lo a blasfemar contra o seu Criador. E depois que isso ocorresse, ceifasse a sua vida. Mas o bom pastor disse: não lhe toque a alma. Jesus disse para Pedro que Satanás havia pedido para peneirá-lo. E a Bíblia diz que Jesus afirmou: mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desvaneça. O bom pastor continua exercendo o seu pastoreio sobre a nossa vida. Existem aquilo que a Bíblia diz, as regiões celestiais. Existe um âmbito espiritual que nós não vemos, que nós não agimos, e nós nem sabemos o que é que ocorre nesse mundo. Eu não sei se Satanás, nesses dias, está pedindo para se andar na minha ou na sua vida, não sei. Ele que pediu uma vez, não pedirá outras? Se teve a petulância, a arrogância de pedir para provar um santo apóstolo, não pedirá também para se andar e retirar coisas a respeito de nossa existência nesse mundo? Mas digo isso não para desesperar os irmãos, mas para mostrar para vocês que muitas vezes nós vivemos debaixo do pensamento materialista, pensando que as coisas deste mundo são apenas coisas materiais e terrenas, e não existe uma luta espiritual. Existe. Portanto, se o inimigo de nossas almas, ele se levantar contra um dragão, se ele se levantar como uma besta, se ele se levantar como um leopardo, um urso, procurando nos devorar, tenazmente nos assediando, tenham isso por certo: o bom pastor velará por cada um de nós e apresentará diante de Deus todos os argumentos suficientes para colocar
tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E vós, por igual modo, também vencerão. Então, o bordão e o cajado nas mãos do bom pastor é a certeza que os inimigos de nossa alma hão de cair por terra. Não na nossa força, não na nossa astúcia, mas no poder da palavra de ordem que o nosso Salvador determina desde toda a eternidade. O segundo benefício desse pastoreio, que deve fazer com que nós não venhamos a temer mal nenhum, é o fato de que o bordão e o cajado servem para auxiliar as ovelhas. Vocês já perceberam, estão lembrados as figuras do cajado do pastor? Ele é assim, e na ponta tem uma curva, não é verdade? Estão lembrados disso? Para que servia aquilo? Qual é a finalidade? Era exatamente auxiliar a ovelha quando ela estava em perigo. Todos nós sabemos, irmãos, que as ovelhas elas têm pouca visão. Elas têm pouca visão. No vale da sombra da morte, as ovelhas andando, seguindo, ouvindo o bom pastor, as ovelhas de repente saíam por um pouco do caminho, resvalavam as patinhas fora do caminho e caíam. E o que o bom pastor fazia? Ia lá, pegava o seu cajado, e essa parte, aqui, ia lá, colocava aqui, no vazio da ovelha, certo? No pescocinho da ovelha, e puxava a ovelha, e naquele momento o bom pastor estava sendo auxílio na caminhada. Não é isso que Deus faz conosco, irmãos? Deus faz, e nós temos que admitir isso. Se não temos recebido este auxílio, isso não se dá por conta do bom pastor, mas se dá por conta da nossa tenaz, contínua rebelião contra aquele que tem o seu prazer em nos auxiliar em todas as circunstâncias da vida, em tudo. Deus concedeu a Saul a graça de ser o primeiro rei de Israel. Não poucas vezes Deus enviou os seus mensageiros para auxiliá-lo, para orientá-lo, e ele de contínuo rejeitou todos os conselhos. Cada palavra profética era o bom pastor estendendo o seu cajado e dizendo: eu estou aqui, agarra-te, submeta-se ao meu cuidado, submeta-se ao meu auxílio. E ele de contínuo, porque ele era bonito, ele era alto, ele era forte, ele tinha popularidade a princípio, mas ele achava que ele mesmo, a si mesmo, se bastava. Irmãos, um texto tão belo e tão singelo é aquilo que Deus espera de nós. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ou um outro texto muito singelo: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Irmãos, nós precisamos aprender a assumirmos a postura de ovelhas, e não de cabritos, e não de bodes. Precisamos aprender a nos submetermos à boa mão, à boa ação providente, a ação do bom pastor. Leia as Escrituras, busque a presença desse bom pastor.
indicado o seu cajado para nos auxiliar no tempo da adversidade e nós rejeitarmos. A palavra de Deus diz que Davi, ele não temia mal nenhum, não era porque ele era poderoso ou astuto, não era porque ele era rei, ele não temia mal nenhum, não é porque ele tinha soldados sobre a sua responsabilidade, ele não temia mal nenhum porque o Senhor, o bom pastor, era aquele que o auxiliava em toda a sua caminhada. E depois, irmãos, esse bordão e esse cajado eram instrumentos para conduzir, para apontar o caminho para as suas ovelhas. Às vezes as situações na vida são tão terríveis. Existem momentos que nós estamos no vale da sombra da morte, que nós não sabemos nem para onde ir. Existem situações que são postas para nós que nós não sabemos nem o que falar e não sabemos nem como agir em determinadas circunstâncias. E aí muitas vezes, atarantados, confusos, nós começamos a propalar, falar e agir de uma forma desbaratinada e as coisas vão ficando cada vez mais pior. No tempo da adversidade, no tempo do dia mau, o que Deus espera de suas ovelhas? Que as suas ovelhas recorram ao bom pastor, para que esse bom pastor aponte o caminho. A tua justiça não promoverá a justiça de Deus. A sua astúcia, a sua sabedoria segundo os homens, a tua autoridade alcançada na sociedade não será suficiente para te livrar do dia mau. Não é melhor ir no teu quarto em secreto, fechar a porta? Não é mais fácil emudecer os lábios e só abrirmos na presença de Deus? Quem muito fala, a Bíblia diz que no muito falar não falta iniquidade. E o povo já disse do popular: quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Ou a jumento, que o seja. Isso ocorre porque nós não aprendemos, como Davi, a permitir que Deus aponte para nós o caminho. Irmãos, acreditemos nisso, porque esse é um princípio das Escrituras. Deus vai nos conduzir em seus retos caminhos. Existe uma orientação divina para todas as circunstâncias da sua vida. Não cometa o pecado do ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O ateísmo prático é aquele comportamento decorrente da afirmação de que Deus existe, mas de uma vida que é desenvolvida como se Deus não existisse. Você lê a Bíblia, você frequenta a igreja, você canta, você levanta a mão, mas no momento que você tem que resolver os seus problemas, você não consulta a Deus, você não ora, você não lê a Bíblia, você não busca o seu pastor, você não busca o presbítero, você não busca aquela irmã que reconhecidamente uma irmã de oração, de consagração a Deus. Você quer resolver as coisas no braço, no gogó. E a sua vida, a minha vida, se é dirigida por isso, caminha para o penhasco. Ouçamos a voz do Senhor, busquemos Ele em oração, irmãos. Então, ele nada temia, porque o bordão e o cajado do bom pastor estavam com ele, mesmo diante do dia mau.
Versículo 5 vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui nós temos agora um outro quadro. Davi agora não fala mais sobre o bom pastor. Aqui agora é uma outra linguagem. Que linguagem é essa, irmãos? É como se Davi dissesse da seguinte maneira: os meus inimigos se levantam contra mim, os meus inimigos são numerosos, mas quando os meus inimigos se levantam contra mim e se avolumam aqueles que querem o meu mal, o Senhor é aquele que me tira dessa situação de perigo. Ele me chama no seu recôndito, Ele me chama no seu palácio, e Ele me chama para eu me assentar à sua mesa, e na presença de todos os meus inimigos ferozes, que transpiram ódio, que se levantaram contra mim para destruir a minha vida e a minha família, o Senhor se aproxima de mim e diz a todos: este é o meu protegido, esta é a minha ovelha. E não somente isso, esse Deus glorioso que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele vem e unge a minha cabeça de tal sorte que ao transbordar do óleo sobre a minha cabeça, que desce sobre os meus ombros, mostrando que da parte de Deus não há reservas em honrar aqueles que o honram na terra. Amém, irmãos? Amém. Não há em Deus, irmãos, não há em Deus o comportamento de dar gotinhas de óleo, coisas poucas para aqueles que o servem na terra. Deus os honra, como o Senhor fez com José no Egito. Odiado pelos seus irmãos, estão lembrados? Odiados pelos seus irmãos. Os seus irmãos queriam matá-lo. Leia o texto bíblico, e lá no texto está escrito que os seus irmãos o odiavam e o odiavam. Quando José estava cercado de ódio e de planos de morte, o Senhor o arrebatou e mandou para onde? Para o Egito. Mandou para o Egito. Mas tudo isso fazia parte de um plano maravilhoso, porque Deus já tinha muito óleo para derramar sobre a cabeça de José. E Deus derramou, irmãos, nós sabemos, né? Deus derramou litros e litros e litros de óleo na cabeça daquele homem diante dos seus inimigos. E Deus fez isso, irmãos, por amor aos inimigos de José. Não foi assim? Portanto, meus amados irmãos, não permita que o seu coração se amargure. Se os seus inimigos se levantam contra você, lembre que o juiz, o supremo juiz de todas as coisas, ele já te declarou justificado pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma condenação sobre você. Nenhuma. Os que pelejam contra você verão a boa mão do Senhor te conduzindo por espaços que você ainda nem sabe que a mão providente do Senhor te levará. Ele vai honrar
prosperar. No dia que Deus te honrar, aqueles que serão, ou aqueles que se levantam contra ti, verão que tua mão será igualmente dadivosa e generosa para abençoá-los, porque tu não estás no mesmo nível daqueles que se levantam contra você. Não foi isso que ocorreu com José? Quando Israel morreu, morreu, os irmãos de José ficaram apavorados. Estão lembrados desse texto? Eles pensavam que José, tendo Jacó morrido, agiria igual eles, que planejaram a sua morte. Eles foram desesperados. E José disse: Deus me enviou para aqui, para a conservação da vida. Quem honra a Deus por meio do seu comportamento moral e ético, quem é conduzido por Deus, certo? Na vereda da justiça, o Senhor honrará. E muitos comerão e beberão pela generosidade dessa pessoa, e o Senhor será glorificado. Você está preparado para isso, minha irmã? Está preparado para isso, meu irmão? Deus te honrará, meu querido. Presbítero Lucas, o Senhor é contigo. O Senhor te honrará como já tem honrado. O Senhor nos conduzirá em triunfo em todas as coisas. E onde o Senhor nos plantar, Ele é árvore que? Plantada. Onde o Senhor nos plantar, irmãos, haverá uma oliveira. Muito óleo o Senhor colocará sobre a nossa cabeça. Nós seremos honrados e nós honraremos esse Deus. E todos que estiverem debaixo de nossa copa serão ricamente abençoados. E a palavra de Deus diz então, irmãos, para finalizar: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista fecha lembrando de como ele começou. Qual é a bênção maior do Salmo 23, irmãos? São águas tranquilas? São os verdes pastos? Não, irmãos. A bênção maior do Salmo 23 é a presença do pastor. A presença do pastor. Ele sempre estará conosco, Ele está no nosso meio. Ele continua pastoreando as nossas almas. O seu cajado está aí no mundo espiritual, sendo levado para um lado e para o outro, e só paulada na cabeça do cão. Porque o seu cajado é para nos proteger. O seu cajado continua sendo estendido para nos tirar de situações de perigo. E o seu cajado continua batendo no nosso flanco, dizendo: é por aqui, é por aqui. No início desse sermão, irmãos, eu disse que um texto bíblico bem compreendido se torna baliza, fundamento de nossa vida. Não adianta conhecer o Salmo 23 se nós não vivemos por estes princípios. Viva por estes princípios. Viva. Permita que o bom pastor dirija a sua alma. Descanse nele. Confie nele. Entregue a sua vida a ele. Se deixe pastorear por ele. Porque se assim ocorrer, além dessas necessidades terrenas, a palavra de Deus diz
habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor nosso Pai, nós graças te damos pela tua palavra. Esse é o quarto sermão que nós ouvimos meditando no Salmo 23. Mais do que sermão ouvido, mais do que texto bíblico decorado, nós clamamos ao Senhor que essa palavra bendita, perfeita, eterna, que ela seja colocada, amado Deus, pelo Teu Espírito Santo no âmago de nossa alma e fique lá de forma indelével, de tal sorte que se torne o fundamento da nossa vida, Senhor. Que o bem maior de nossa alma seja o Senhor. Que mal nenhum temamos, na fé de que o bom pastor está conosco sempre, e que é o teu pacto a nosso favor, que garante, Senhor, o pastoreio perfeito, contínuo e eterno do teu Filho sobre as nossas almas. Ó Pai de bondade, cuida da tua igreja, Senhor. Cuida do teu povo que veio hoje na tua casa. Clamo a ti por cada um segundo as suas necessidades. Clamo ao Senhor por aqueles que estão ouvindo essa exposição da tua palavra agora. Oro a ti por aqueles que vão ouvir essa pregação daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. E vão ser confrontados com suas necessidades espirituais. Clamo por esse que ouve agora. E peço ao Senhor, Pai, que o Senhor quebrante este coração. Que o Senhor vença as amarras do maligno. Quebre as amarras do maligno. Coloque no coração dessa pessoa o desejo profundo de entregar a sua vida ao bom pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que hoje seja dia de conversão, que hoje seja dia de retorno para o aprisco, que hoje seja dia de consagração, que hoje seja dia de confiança nas tuas benditas promessas, Pai. É o que nós te pedimos, para o nosso bem e acima de tudo para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.